Queremos saudar a todos aqueles que estão a acompanhar esta sessão do Seminário de Jornalismo Cultural. Vamos conversar com Tânia Adam, vamos falar sobre os impactos da Covid-19 na prática de jornalismo cultural. Tânia Adam é uma moçambicana que vive na É. Espanha e trabalha num projeto fantástico que é Red África. E vamos conhecer este projeto e conhecer os desafios que a Covid-19 está a impor a toda essa profissão e, sobretudo, para quem trabalha com cultura. Tânia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que estás? É um prazer ter aceitado e, sobretudo, reconectar com Moçambique. Estamos bem, estamos meio confinados, ainda não sei como é que se diz em português. Eu vou pedir desculpas por o meu português. São muitos anos a falar espanhol, mas só que eu acho que vai se entender. Há muitas false friends, não? Essas palavras que parecem que são uma coisa numa língua, mas significam outra coisa, mas dá para compreender mais ou menos. E aqui estamos bem, estamos preocupados com toda esta situação que deixa o Covid, mas bom, expectantes estamos. Uhum. Ok, Tânia, vamos lá começar por falar um pouco do Radio África, né? O Uhum, que é, como é que surgiu e o que é que faz precisamente? uhum. Radio África surge no contexto espanhol, que tem que se entender que é um pouco diferente, não? Por exemplo, do contexto português. São dois países muito, podemos dizer que são dois países irmãos, mas diferentes no sentido da sua relação com o continente africano. Por um lado, a relação de Portugal com o continente africano vem por as suas ex-colónias, que ainda dia de hoje podemos ver também muita população africana nas suas cidades, e não vou entrar aí, vamos entrar na Espanha. E na Espanha a diferença é que ela só teve uma colónia, que é a Guiné Equatorial, uma colónia muito controvertida, e justo quando a colónia adquire essa independência, há como um tratado de silêncio dentro do território espanhol e se faz de alguma maneira invisibilizar as pessoas negro-africanas aqui na Espanha. O que acontece? Que quando começa a haver imigrações, começa a haver mais população africana e começa a haver também mais necessidade de conectar com a África. Então, quando vemos essa necessidade de conectar com a África, vemos quem tem a narrativa principal da relação com a África são as ONGs e são os meios de comunicação. E essa narrativa é muito estereotipada, é uma narrativa muito negativa. Então, Rádio África surge nesse contexto de tratar de contrarrestar todas essas negativas que há a respeito à população africana, ao continente africano, às culturas africanas e, sobretudo, à música africana. O que se pensa, o imaginário que há sobre a África naquele momento que surge a Rádio África é totalmente distorcionante, não? E então tinha uma grande necessidade de mostrar que as cidades africanas estão muito longe daquilo que o imaginário popular espanhol tinha na cabeça. E então utilizo a música primeiro para contrarrestar, não? O espaço urbano como um espaço que faça transformar e que as músicas têm aquela relação entre a modernidade e tradição e que as pessoas estão aí numa sintonia muito diferente daquela que estava a se imaginar, não? Das suas populações tradicionais, rurais, não tinha nada a ver. Então, o Rádio África começa assim, com uma tremenda necessidade de começar a mostrar outra África desde Espanha. Ok. E como é que a Covid-19 está a impactar na atividade da Rádio África, mas de toda a comunicação social, sobretudo quando pensamos um jornalismo virado para a cultura, para a questão das identidades, virado também para a questão da história, que é o que a Rádio África procura abordar no seu dia a dia. Questões muito importantes sobre o património histórico Olha, e cultural dos povos africanos. eu permita-me continuar um pouco o recorrido de Rádio África para poder entender, não? Ela nasce com essa necessidade de mostrar a África e pouco a pouco vai se transformando conforme vai se transformando o território, no sentido de que essas imigrações que começam a chegar aqui, as migrações africanas, os filhos desses migrantes começam a pedir
que também é um processo parecido que há em Portugal, começam a pedir um reconhecimento da sua identidade nacional, não? Por feito de ser pessoas pretas, nega-se automaticamente a relação com o que é a identidade espanhola, não? É um tema muito complexo, mas só que isso faz que a Rádio África comece a pensar um pouco como é que ela pode aportar uma diferença e como pode ajudar essas pessoas a ter um lugar diferente que não tem nos outros meios de comunicação culturais nem tradicionais. Quer dizer, as nossas culturas, as nossas formas de ser e de entender não estão nem por aí refletidas na esfera pública espanhola, não são refletidas muito menos nos meios de comunicação, e Rádio África o que pretendia com tremenda humildade, sem apenas financiação, é dar esse lugar, aportar reflexões e, sobretudo, começa no momento dado a não só olhar para a África, senão começa a abrir a ideia da condição negra para as diásporas, começa a abrir essa ideia do Atlântico Negro, é dizer, os afrodescendentes África, mas os afrodescendentes da América Latina, os afro-americanos e também os afro-europeus, não? Por dizer de alguma maneira, e também os afro-asiáticos, mas só que por aí já é outro tema um pouco mais complexo. Começamos a apanhar referentes, a reforçar referentes, a falar de coisas que não se falavam e também a aprender nós mesmos, não? A enriquecer a nossa base para poder ter uma capacidade de enfrentarmos a esfera pública, que o que faz a esfera pública de alguma maneira também é atacar, não? Mas com uma tremenda elegância a Rádio África tenta pois transformar digamos, o espaço de comunicação de Espanha, com todas as dificuldades que isso tem. Então tem o magazine e tem depois o programa de rádio, que é um radio show, que emete-se na televisão pública, que é a Rádio Televisão Pública de Barcelona, os domingos. O que é que acontece quando vem a Covid? A Covid vem num momento que aqui deixa-nos a todos realmente impactados, como em todo o mundo. Espanha é um dos primeiros países a ser tremendamente afetado, conjuntamente com a Itália, e então confinam-nos em casa ao 100%, praticamente, não podíamos sair, tínhamos polícias a pedir a documentação, sair para a rua era muito estranho, não havia apenas ninguém na rua e as pessoas, a relação com Espanha é um país muito aberto, as pessoas são de comunicar-se, gritar, é uma cultura assim como muito extrovertida. De repente tudo isso desapareceu, há um estado de desconfiança a respeito ao outro, não? E então ficamos todos em casa. Como afeta isso a Rádio África? Por um lado, o que é o magazine, mais ou menos continua igual, um magazine que trabalha com muito poucos recursos e no fim, pois fazemos aquilo que podemos quando podemos. É a única maneira de não estressar-se, é o que eu chamo slow journalism, que é um jornalismo lento, é um jornalismo sustentável e fazemos o que podemos quando podemos, mas sempre com qualidade. Então está o radio show. O radio show então começa-se a fazer desde casa, então nesse sentido começo a olhar muito para o continente africano, começo a analisar alguns documentais de música africana, a pôr isso no radio show, a falar muito mais de música, a conectar o continente de uma maneira muito mais profunda, incluso a narrar histórias tradicionais para crianças com música e também era bonito porque fazia isso com as minhas crianças em casa, preparávamos os programas aqui neste quarto e foi muito, muito engraçado. Uma vez acaba todo este confinamento, que mais ou menos ainda estamos em casa, as crianças ainda não foram para a escola, estamos já numa situação ainda excepcional de estado de alarma, começo a abrir o radio show para começar a falar do que realmente tinha acontecido durante esses 2 meses que estamos em casa e também para começar a perguntar às pessoas o que é que elas pensam do que vai acontecer, não?
Hay que ter em conta que as pessoas que eu abordo em Rádio África, que são os afrodescendentes e pessoas que tocam as temáticas que nos tocam nesses meios de públicos mais gerais, não têm voz, de alguma maneira, ou se têm voz, é uma voz desde um lugar muito paternalista. Começo a convidar as pessoas a falar, a tentar entender o que vai acontecer conosco, a conversar de uma maneira tranquila e a reflexionar conjuntamente para entender qual é que vai ser o nosso futuro. A ideia do futuro adquire uma presença importante dentro de Rádio África, em tentar ver quem tem a potestade de pensar o futuro, se nós podemos recuperar um pouco essa ideia de pensar o futuro e não esperar que outros pensem o futuro por nós e depois nós reagimos no presente. Quer dizer, desde este espaço ativista, o que estamos a fazer sempre é pensar, olhar para o passado e actuar no presente para transformar o futuro. E o que estamos a ver em Rádio África é que se calhar temos que abstrair-nos do presente, ir para o futuro para transformar o presente e o futuro. Um exercício que estamos a começar a fazer e que vamos a começar a emitir, estamos a entrar dentro da filosofia afrofuturista, por dizer de alguma maneira. E por aí todos esses trabalhos de reflexão ao Covid, respondendo assim mais diretamente à tua pergunta, a Covid o que está-nos a pôr é no processo de pensamento e reflexão profundos para entender realmente o que nós podemos fazer nessas sociedades como diásporas, como pessoas pretas, não podemos esquecer porque nós somos sujeitos muito visíveis, não? Esteticamente, e muito invisíveis na esfera pública e temos a fazer um forte trabalho de transformação dessa posição e a Rádio África está a trabalhar nisso com uns limites económicos tremendos, mas com muita paixão e muita ilusão. Ok. E, Tânia, falou aqui do uso de um objeto que é música para continuar a alimentar os conteúdos do Rádio África. Essa música que também nos desperta para essa reflexão sobre o lugar de nós negros no espaço público. E a música também é um objeto muito importante para o jornalismo cultural, porque ela nos permite vários ângulos de discussão sobre nós mesmos. Como é que é esta abordagem sobre música, que também parece um tema fácil, mas a música também tem suas complexidades de interpretação, acima de tudo, estimular um debate acerca dos temas musicais do nosso continente africano. Conta-me a sua experiência, usar a música como objeto para o jornalismo, para a prática do jornalismo. Conta-me como é que é isto em termos técnicos, em termos de toda a questão teórica por detrás deste objeto que é um espaço de muitas opiniões, todos têm alguma coisa a dizer sobre música e isto também cada vez mais torna desafiador falar sobre música. Eu acho que a minha forma de entender a música é que a música é contextual, não é se falamos em termos de produtivos ou produto, não é uma coisa que surge sem nenhum tipo de nada, não? Então a abordagem da música desde Rádio África é sempre desde o contexto e desde o contexto e desde a própria música em si mesma. Quero dizer, por exemplo, num programa de Rádio África, normalmente, agora não, porque estou a conversar com muitas pessoas e não dou espaço para esse lugar da música, a música por si, não? São 2 horas, então a primeira hora sempre são essas conversas mais contextualizadas, que agora vou explicar um pouco como abordo, e uma segunda hora que é mais a música, porque sim, é desfruto da música, desfruto do flow, desfruto dessas sonoridades africanas que custa muito chegar aqui. Há uma visão muito plana da musicalidade no continente africano e para mim o continente africano é o mais complexo de todos os termos musicais. É uma riqueza brutal e tremenda que sempre tento abordar desde a Rádio África. Então, nessa primeira parte de contextualizar, é super interessante porque pode-se apanhar vários ângulos, desde documentais, desde estilos musicais, desde uma anedota,
desde o tema das descolonizações, desde a protesta, desde bueno, um lugar, um instrumento, qualquer escusa é boa para falar de música. E quando começas a falar de música, começas a falar do contexto. É uma maneira de poder falar também da história ou das histórias africanas, não? Há países, isso é verdade, que têm como mais materiais ou conteúdos ou produtos. Aí encontramos África do Sul, encontramos Etiópia, encontramos Mali, encontramos Nigéria. Então, quando falamos desses países é muito mais fácil encontrar, aunque também faço um esforço por entrar na África lusófona, que aqui, África lusófona, não sei se é correto o término, não sei se é um pouco controvertido. Não é consensual, mas podemos considerar. Ok, podemos considerar. África, agora já fiquei assim como, porque falei sem Mas pensar. falava sobre a presença da África, a olhar para os países que falam língua portuguesa, tem uma presença de alguma forma tímida no espaço público, na Espanha, não é isso? Muito tímida. Muito tímida. Tu olha que a presença do musical está sempre relacionada com as imigrações. Porque as pessoas daqui, a relação que têm com as músicas africanas está muito conotada, em princípio, por essa ideia do world beat, world music, os circuitos que a Europa, o Ocidente criaram para fazer chegar as músicas africanas, as músicas da alteridade. Uma vez que chegam, é importante a presença das diásporas e as migrações no território, porque elas começam a ouvir outras músicas e começam a transformar, não, as musicalidades que há nesse território. Evidentemente, ao ver poucas pessoas que provêm de países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, aqui em Espanha, senão que são mais de imigrações de Senegal, Gâmbia, Mali, sobretudo no norte da África, Marrocos, as músicas estão mais relacionadas com esses territórios. Então é muito débil a relação. Mas voltando um pouco para os programas de Rádio África, quando falamos precisamente, conversamos com músicos que provêm desses países, pois abordamos essas músicas. Mas é tão complexo e tão grande que podemos falar de qualquer coisa, podemos entrar em debates, podemos entrar também em consensos, podemos falar de panafricanismo, podemos falar das mulheres, a presença da mulher, do género nas músicas, como também as mulheres utilizam como essa função de griotes para transformar a mentalidade das mulheres, as línguas, a importância das línguas africanas nas músicas, a importância da tradição, a relação com o continente americano e sobretudo com os países da América do Sul, não? Por exemplo, encontramos tribos que têm as mesmas formas de expressão musical em África que em países da América do Sul. A relação da Angola com o Brasil através dos escravos, depois a música, as músicas que são de ida e volta, não? O contexto das independências. Moçambique talvez não viveu tanto, mas só que muitos países que adquiriram a independência previamente, a partir dos anos 57, que foi Gana, têm uma inclusão cultural muito forte e aí nesses 15 anos, antes de entrar numa grande crise os países do continente africano, acontecem umas maravilhas culturais, abordamos muito essas maravilhas, é a primeira relação entre tradição e modernidade e o interessante é que agora, nestes últimos anos, estamos a viver outra eclosão entre a modernidade, a segunda modernidade e uma tradição que talvez é mais fictícia, mas só que a irrupção da tecnologia é um ponto de inflexão muito forte para as músicas africanas, porque já não precisam desses circuitos de world beat que marcam os ocidentais, senão que diretamente conseguem chegar aos públicos europeus através da internet, podem, através dos softwares digitais, criar músicas
e estão a produzir desde faz anos, desde princípios deste século, uma grande transformação do panorama musical africano e que está a chegar de outra maneira na Europa, não? Isso é interessante e essas abordagens também falamos aqui em Rádio África e falamos de outros temas, de como também isso vem ligado com a transformação das sociedades mesmas africanas, não? E essa emancipação africana. Ok. E também é interessante perceber que a Rádio África procura uma discussão mais transversal sobre os temas africanos, uma ideia que não olha para um aspecto fixo sobre a discussão do continente africano. É transversal na medida em que espelha várias realidades e quer influenciar o melhor posicionamento dos negros no espaço público no Ocidente, sobretudo quando falamos da questão de imigração, e é um tema muito atual, muito relevante para as nossas sociedades hoje. Eu também queria ouvir de si, como é que está a ser este processo de adaptação às novas abordagens impostas pelo novo coronavírus? O cenário artístico, cultural, a academia também vão se adaptando a esta nova realidade. Como é que isto influencia a adoção de novas estratégias de abordagem temática para o jornalista? Olha, queria introduzir outro elemento na tua pergunta, que é muito importante, que é o que estamos a viver. Eu falaria do Covid e também falaria de um momento pós-Floyd, por George Floyd. Ok. Porque isso está realmente a fazer transformar o cenário. E eu estou a falar sempre do periodismo cultural, desde esta visão da África, Radio África. Depois já há um periodismo cultural mais extenso, evidentemente, mas só que é muito importante entender que o momento que estamos a viver com George Floyd está a fazer mudar muitas coisas. Agora vamos ver se essa mudança vai ir para trás um pouco ou vai continuar. Estamos num momento de incertidumbre muito grande, um momento de transformação enorme, mas só que agora há uma tendência antirracista muito forte, que temos que aproveitar essas inércias, mas só que da maneira que, por exemplo, antes a Rádio África era um projeto meio marginal dentro do panorama cultural espanhol, mas apesar de ser meio marginal, tinha uma certa notoriedade, um certo referente, apesar de todas as dificuldades, agora está-se a desplaçar um pouco para o centro, no sentido de que há um certo interesse por conteúdos que abordam os racismos, que abordam temas como a escravitude, que abordam músicas e pensamento do Atlântico Negro e não tanto africano. Porque antes do Covid, assim que havia podemos dizer que a África era certa tendência, não? Começavam-se a querer escutar o que estava a acontecer, a ouvir o que estava a acontecer em África, e agora o centro desplaça-se para o negro e um pouco para os afro-americanos, não? Como sempre, para mim são um império, não? Aí não podemos negar. Então, isso está a fazer que comecem a pedir-nos opinião mais aos periodistas que somos pretos, por dizer de alguma maneira, e que começam a pedir uma opinião pública, começam a olhar mais por todos os conteúdos que começamos a gerar desde faz tempo e que agora têm todo sentido, e o que temos que ter muito cuidado com tudo isso é a instrumentalização, que isso é um tema que sempre está aí. Então agora há um momento de oportunidade, com muita preocupação, mas estamos a tentar aproveitar bem, a tentar pôr um discurso público respeito à negritude, por dizer em termos mais básicos, e
e a tentar também fazer o certo esforço pedagógico, não, para entender qual é a posição das pessoas negras no mundo, qual é a posição das pessoas negras aqui na Europa, em Espanha, que estão a surgir com muita força os grupos e comunidades negras, estão-se a juntar para denunciar o racismo, porque há muito racismo nesta sociedade, um racismo muito sutil, talvez não é tão aberto como nos Estados Unidos, mas só que é muito sutil e que não nos permite projetos tipo Rádio África e outros projetos tenham a mesma disposição pública como qualquer outro projeto artístico. Uma das razões pelas que Rádio África tenha pouco apoio econômico é precisamente isso, não? Porque quando tu pedes, por exemplo, subvenções numa instituição pública, consideram que é um projeto marginal e que não tem nenhum tipo de sentido. Mas temos que continuar a fazer, temos que continuar a lutar. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeu e de forma um pouco mais profunda e não olhar o problema da Covid de forma superficial, mas olhar para toda uma dinâmica de acontecimentos que marcam a cidade espanhola e olhar para os afrodescendentes e acho que foi uma resposta completa nesse sentido, porque dá-nos uma fotografia mais completa do que está a acontecer na atualidade na Espanha. Olha, nós, as conversas de internet têm essa desvantagem, né? Não podemos estar aqui a lutar porque depois não cabe tudo para metermos no Facebook, etc. Mas era interessante, de facto, termos um fórum um pouco mais alargado para acolhermos a tua experiência e conhecermos mais o belíssimo trabalho que fazes na Rádio África. Mesmo a terminar, como última intervenção, o que será do jornalismo cultural quando esta crise sanitária acabar? Olha, eu acho que temos que ver o jornalismo cultural desde diferentes esferas. Agora estão-se a produzir muitos recortes no jornalismo. Se já estava meio em urgências, eu acho que disse, não? No hospital agora está quase ao ponto de acabar, porque todos os jornais estão a ser muito afetados. Desde faz tempo, o jornalismo olhou muito para as redes sociais e começou a valorar os titulares, começou a valorar não o conteúdo, começou a valorar pois, o jornalismo que faz mais retweets, o jornalismo que dá mais likes, não? Isso estamos a ver as consequências, pelo menos aqui na Espanha, estamos a ver as consequências nefastas que isso teve. Dentro desse grande jornalismo está o jornalismo cultural, que fala da cultura hegemónica. Aí eu não entro, nós estamos nas margens e como margens temos as mesmas dificuldades. Como manter o discurso e como conseguir um espaço discursivo dentro dessa hegemonia, dentro desse caos. Eu por aí acho que nós agora temos uma oportunidade. Quando falava da época pós-Floyd, que desplaça-se o centro, isso significa que agora, se calhar, podemos conseguir mais fundos, e se conseguimos mais fundos, temos mais visibilidade e podemos começar a pôr um pensamento na esfera pública e com uma ideia de transformação, com uma ideia de criar oportunidades, com uma ideia de criar uma sociedade mais plural, sobretudo tendo em conta que a previsão, não? Um dos cenários que estão a ver que pode acontecer é que haja um aumento da extrema-direita e temos que ter ferramentas para poder parar isso, porque não podemos... o periodismo cultural, para acabar, é uma arma para proteger-nos, porque se tiram-nos a cultura, não vamos ter espaços nem armas para proteger-nos nesses momentos que vêm muito complicados. E desculpem ver o periodismo cultural em termos bélicos, mas só que, desgraçadamente, estamos a entrar num momento complexo e talvez um pouco bélico e a cultura sempre é uma arma da alma e uma arma social. Uma arma social, desculpa. Exato. Tânia, muito obrigado, bom trabalho e espero sinceramente que
O Rádio África continua a influenciar consciências na Espanha e contribua para um projeto maior de emancipação, de empoderamento e de valorização da história dos povos africanos, mas também de de toda a humanidade e que Sim. contribua para a construção desta região onde o humanismo fala mais alto, onde há respeito pelas diferenças. E, na verdade, foi esta a síntese da nossa conversa, esta a síntese da nossa conversa. Olhar para o jornalismo como um lugar que consegue acolher essas diferenças e faz respeitar as diferenças e que projeta um futuro para a humanidade. E vivemos É, uma época muito especial em que cada vez mais voltamos a estas guerras de querer e exigir a justiça, a igualdade. É uma discussão que está de volta e George Floyd é uma ponte muito importante que uma vez mais nos recorda estas lutas de várias gerações, mas que essas lutas e esta luta ainda não terminou. E o Red África é essa voz que amplia essa história, esse legado deste lado do continente africano, mas também de africanos que estão espalhados aí no Ocidente e que ainda acreditam na revolução. A luta continua, Tânia, e a muito luta continua. Sim. obrigado. Muito obrigada a vocês e estamos em contato nessa luta, né? Obrigado.